Senhor Deus, desde a madrugada, nós viemos dialogando. E o Senhor vem nos informando. Coisas que todos deveriam saber. Que esse vídeo possa ter o maior alcance possível. Porque ontem, quando eu trouxe no original grego e hebraico a informação de que no Monte das Bem-aventuranças, em Tiberíades, o Senhor trouxe a devida informação para aqueles que foram te procurar. E os que foram te procurar estavam doentes, estavam demonizados, estavam condenados ao inferno. E o Senhor, vendo a distância que cada um deles vieram em sacrifício vivo para poder se alimentar do que o Senhor tinha para os oferecer, tanto no âmbito físico quanto no âmbito espiritual. E o alimento maior que o Senhor trouxe, como pão da vida, foi o verbo da vida. E esse verbo alimentou de natureza tal que eles puderam se salvar e salvar todos os seus familiares. Com uma informação preciosa. Todos que estavam ali num estado de miserabilidade, todos que estavam ali num estado de pecaminosidade, todos que estavam ali arrasados, contristados, infelizes, cheios de dores na alma, cheios de dores no seu Santo Espírito. Todos puderam ter ciência de que para eles serem felizes era necessário que eles olhassem para o próximo e sentissem uma dor maior, uma dor profunda, um contristamento maior do que aquele que ele gostaria que as pessoas tivessem por ele. Ou seja, todos que estavam ali arrasados com a sua dor, ouviu do Senhor que deveriam sentir esse mesmo sentimento e mais aflorado por qualquer um outro que esteja passando
a mesma coisa. Em outras palavras, Deus espera que nós não só se penalize com o que sofremos, mas que venhamos se penalizar com os que sofrem ao nosso redor. Quando a gente começa a se penalizar, sentir uma dor profunda, um luto profundo pelo outrem a qual temos acesso, então atingimos o status de filho de Deus e ganhamos o reino que foi preparado para Jesus. Que ensinamento! Foi isso que Jesus sentiu por nós. Ficou penalizado com o que o diabo acabava de fazer com a humanidade. Ao se prefigurar como serpente venenosa e levar o casal original a um estado de miserabilidade, de pecaminosidade e de dores profundas na alma pela perda do seu filho, Caim, pela perda do seu filho Abel, pela a consequência dos seus pecados. A partir dali, todas as pessoas já passaram a nascer do pecado, concebida em pecado e tendo facilitado a vida de Satanás para conduzi-las todas para o inferno. Mas antes de conduzi-los todos para o inferno, ele trabalhando para trazer dor profunda para o ser humano, por meio de enfermidade, por meio de miserabilidade, por meio de sentimentos frustrados, por meio de injustiça, por meio de conflitos familiares, por meio de conflitos conjugais, por meio de conflitos humanos, por meio de guerras humanas, por meio de pessoas odiando outras pessoas. Enfim, todos nós acabamos sendo atingidos de uma certa forma pela consequência do pecado do casal original no Éden. Todos nós acabamos estando penalizados, vitimados por um governante do mundo das trevas, do mal, que consegue trazer para cada um do ser humano uma sensação terrível de dor, ou no corpo físico, ou na alma, ou no espírito. Então Jesus penalizado, o Espírito Santo penalizado, o Pai Celeste penalizado, com um profundo pesar no coração, vendo o que o diabo foi capaz de fazer com a humanidade, com a criação. Toda a criação geme, os animais gemem. É muito triste às vezes você ligar um vídeo
onde está ali, de repente, uma zebrinha, com o maior medo de beber água, e de repente surge um crocodilo. Ele dá uma bocada. E aí vem outros, um morde daqui, outro morde dali, come eles vivos. É muito triste você abrir um vídeo e ver um búfalo, uma gazela, de repente sendo comido vivos por hienas, por leões, sendo comido vivo. Eu vi um vídeo uma vez que a gazela estava viva e uma hiena sozinha começou a comer essa gazela pela parte traseira e abriu um buraco na barriga e estava comendo suas vísceras, e ela viva ainda, ela sendo comida viva. Uma vez eu vi um vídeo onde uma ursa atacou um homem e comeu aquele homem vivo. Deu uma bocada na sua perna, arrancou um pedação enorme assim e foi comendo ele vivo. Toda a criação geme, animais gemem, ser humano geme. Sabe? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo penalizado, com a criação gemendo, e sendo todas conduzidas para o inferno, todas. Todos os pets, toda a criação. Então eles tomam a decisão. Alguém tem que se humanizar e morrer de forma brutal, crucial, perdendo todo o seu sangue. Sangue esse que tem que estar purificado, sem pecado, para poder pagar pelo pecado do casal original. E eu puder salvar a maior quantidade possível de pessoas que queiram esse salvamento, que queiram entender que alguém penalizado morreu no seu lugar, pagou pelo seu pecado, lhe fez justiça porque ninguém pediu para nascer no pecado. E Jesus veio de bom grado e passou pelo que passou, para que eu e você pudéssemos agradecer por tamanho ato salvífico, tamanho ato de amor, tamanho ato redentor, não só para mim, mas para toda a minha família, toda a tua família. Sabe? E aí Jesus vai explicar. Eu vim para os doentes que queiram sarar sua terra ferida. Eu vim para quem tem fome de conhecimento dessa salvação. Para quem tem fome da palavra. Jesus Cristo, o verbo vivo, o pão da vida. Eu vim para quem tem um desejo profundo de conhecer o plano salvífico e redentor que o Pai idealizou, o Filho assinou embaixo, e o Espírito Santo mais ainda, que está há 2000 anos longe da essência corporal do Pai e do Filho. Está aqui habitando conosco, tentando nos convencer de crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Sabe? O Espírito Santo está sofrendo, gemendo, chorando conosco. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele não vê a hora de voltar.
para o seu lugar real, com um corpo físico, em essência, ao lado do Pai e do Filho. O Espírito Santo passou 4.000 anos. 4.000 anos ao lado do Pai. Juntamente com Jesus. Aí Jesus vem e fica 33 anos longe do Pai e do Espírito Santo em forma corpórea, de essência pura, lá no céu. Aí Jesus vai para o céu e o Espírito Santo vem e fica 2.000 anos aqui. Jesus ficou 33 anos aqui. O Espírito Santo está 2.000 anos aqui. Você tem noção do que eu estou falando? E agora Jesus vai falar. Bem-aventurados o que teve fome dessa palavra e veio à distância se alimentar dela, não mediu esforços físicos para vir se alimentar dela. Ei, vocês têm noção? E agora ouve do Senhor Jesus, depois que Ele multiplica os pães, os peixes. Bem-aventurados que têm fome da palavra de Deus, fome de justiça. Felizes são aqueles que são pobres de espírito, que têm fome, pobre de espírito no original grego e hebraico, é fome da palavra de Deus. E bem-aventurados são aqueles que sofrem, choram, no original grego e hebraico, pela dor alheia. Sentem na alma a dor alheia, como eu senti por vocês. Felizes são aqueles que choram com os que choram, que se compadecem ao extremo. Felizes são aqueles que quando olha para o outro, se sente mais penalizado ainda do que de si mesmo. E que procura fazer alguma coisa para amenizar a sua dor, a sua fome, a sua sede. Felizes são aqueles que estão o tempo todo preocupado com o próximo, que ama o próximo como a si mesmo, que sente um profundo pesar pela sua dor e faz alguma coisa. E faz alguma coisa. Desses são o reino de Deus. A esses pertence ao reino de Deus. Gente, que mensagem poderosíssima. Então eu estava conversando com o Senhor sobre isso. Quantos pastores me expulsaram dos grupos e cercearam o direito de ouvir uma mensagem poderosa quanto essa. Cercearam o direito do povo que os seguiam, que os seguem, de ouvir uma mensagem como essa. Traga pela ideia daquilo que está escrito nos originais grego e hebraico. Como podem odiar alguém que está a estudar, a buscar fundamentos bíblicos
pautado na originalidade da palavra. Como podem não compreender que o povo precisa comer desses ensinamentos? Sair da papinha e ir para a comida sólida. Como podem os cristãos estarem tão apaixonados por esse mundo esse que está sendo governado por Satanás, com a finalidade de conduzi-los ao inferno, ao lago do fogo eterno? Como podem não compreender que a nossa salvação se baseia em crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus? Está pautada em conhecer e continuar conhecendo a palavra de Deus. Como podem não entender que sem conhecimento o povo é destruído, porque não está devidamente ensinado, não está devidamente orientado, não está devidamente instruído no plano salvífico e redentor para as nossas vidas e para a vida dos nossos familiares? Como podem isso? Como podem julgar loucura um ensinamento como esse, onde está sendo ensinado de forma clara que o mais importante é o amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Disso depende toda a lei. Disso depende a nossa salvação e a salvação da nossa família. Como podem odiar quem prega o amor? Odiar quem prega a verdade? Odiar quem traz ensinamento daquilo que foi falado originalmente para os hebreus, para os judeus, para os gregos? Como podem não terem desejo algum de conhecer uma mensagem como essa, que esclarece de forma incisiva, esclarece a quem pertence o reino de Deus? Como pode? Então eu estava dialogando isso com o Senhor Jesus nessa madrugada. E o Senhor me deu uma visão, me mostrando eu de forma dupla, no começo desse rio, lá onde está aquela luz. Eu vinha como se tivesse com 10 anos de idade, e eu me via com 10 anos de idade, trazendo um pãozinho para casa. E eu me via, eu já adulto, feliz, muito feliz, vindo ao lado de mim mesmo, com 10 anos de idade, com um pãozinho, trazendo um pãozinho para casa. Era eu do lado de eu feliz, porque eu, como uma criança, trazia pão para casa. E a minha casa é uma padaria, a casa do pão, para todos aqueles que têm fome da palavra de Deus. Mas que revelação tremenda Deus me deu. Sabe? E que felicidade eu tenho de estar podendo colocar esse pão na mesa para você. Porque a minha casa é uma padaria e eu sou um padeiro junto com Jesus. E se eu sou o corpo de Jesus, eu também sou o pão da vida, junto com Ele. E qualquer um que tenha esse sentimento, esse entendimento, e que faça o mesmo, que não seja só ouvinte, mas seja praticante, é um padeiro de Deus. É uma padaria do Senhor.
e é um pão da vida junto com Jesus. É um verbo vivo sendo sacrificado com Cristo. Gente, isso é muito tremendo, isso é muito profundo. Eu quero dizer para vocês que sentado eu aqui, com os pernilongos me rodeando, me mordendo, me picando, eu fiz esse vídeo muito feliz, porque pessoas passaram a madrugada inteira ali, ó. Homens, mulheres, jovens, passaram a madrugada inteira ali bebendo, se drogando, se prostituindo, se relacionando, tá? Ali atrás dessas árvores ali, ó, ali, jovens, eu passei o tempo todo ouvindo eles gritando, as garotas gritando, mulheres gritando, eu vi aí eles ali passando para lá e para cá, sobe o prédio ali. Bom, ali tem tipo uma casinha abandonada. Ali, eles passam a madrugada toda sendo picados por pernilongo, pela alegria de beber, se drogar e se prostituir. Mas eu digo para você, Deus ainda encontra pessoas que passam a madrugada inteira sendo picado também por pernilongo, mas com a felicidade de produzir um pão, um verbo, uma mensagem salvífica e redentora para as pessoas que têm fome de comer desse pão, sede de justiça, e vêm a distâncias longas até a mim, até a minha casa, até a minha padaria. E vindo, não vão ficar com fome, não vão ficar com sede, porque eu vou saciar a fome e a sede dessas pessoas todos os dias, com o pão que eu produzo nessa padaria. E Deus mostrou isso acerca de mim. Eu, como criança, temos que ser como criança. E produzindo pão para quem tem fome. Produzindo verbo, mensagem, salvífica e redentora para quem deseja. Produzindo instrução de justiça para quem tem sede de justiça. Porque depressa Deus vai nos fazer justiça. E nós vamos assentar à mesa da Santa Ceia, da Páscoa, das bodas do Cordeiro e comer desse pão literal. Tomar desse vinho literal, beber dessa água literal. Comer do maná literal com Jesus Cristo. Com o Pai e com o Espírito Santo. Já, depressa, nos será feita justiça, justiça eterna. Depressa. Vocês entenderam isso? Espero que sim. Ricardo Luiz, o padeiro de Deus, da sua padaria, sendo um pão no corpo de Cristo, onde o pão doce é o cabeça, Jesus Cristo. Amém.